da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Grande liberdade de entrarmos no capítulo 13 do Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Porque quando nós chegarmos à metade da quaresma, o Senhor vai falar a nós, o Senhor vai falar a toda a igreja com este Evangelho. Ele vai estar no coração, bem no centro deste tempo de conversão que o Senhor nos dá. Vamos então pegar este Evangelho. Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Nesse mesmo tempo, contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. Foi uma coisa pavorosa que aconteceu. Alguns judeus se insurgiram, houve uma insurreição, e Pilatos, com seu exército, foi inclemente. Eles foram chacinados. Foi uma chacina que aconteceu. Eles estavam ali no sacrifício, e os soldados foram inclementes. Como diz aqui a palavra, o sangue deles se misturou com os seus sacrifícios. O sangue deles se misturou com o sangue das vítimas do sacrifício. Jesus toma a palavra e lhes pergunta, preste bem atenção a isso: pensais vós que estes galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus por terem sido tratados deste modo? Veja bem, tinha sido uma chacina. E Jesus perguntou a eles: pensais vós que estes galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus por terem sido tratados deste modo? Não digo-vos, mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Eu vou repetir: mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Repete isso comigo: mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Jesus continuou, versículo 4: ou cuidais que aqueles 8 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Houve também um acidente muito grave em Jerusalém. A torre de Siloé caiu, e caiu inesperadamente, e muita gente foi soterrada debaixo daquela torre. Foi uma calamidade pública, porque Jerusalém estava cheia naquele dia. Muitos morreram, muitos foram machucados, feridos. E Jesus pergunta a eles: vocês acham que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou foram mais culpados do que todos os habitantes, do que todos os demais habitantes de Jerusalém? E ele mesmo responde: não digo-vos, mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Eu vou repetir: mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Repete: mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Gente, também hoje, no centro, no coração desse retiro, Jesus está dizendo a mesma coisa para nós. Vocês aqui do Rio de Janeiro viram o que aconteceu em São Paulo, e que de certa maneira ainda está acontecendo em São Paulo. Chuvas e mais chuvas, enchentes, desabamentos, pessoas morrendo, casas caindo, pessoas contraindo doenças por causa das consequências das enchentes.
E Jesus pergunta: vocês aqui do Rio de Janeiro pensam que os de São Paulo são mais pecadores? São mais sensuais? São mais blasfemos? São mais corrompidos? Vivem uma vida mais devassa, uma vida mais longe de Deus do que vocês aqui no Rio de Janeiro? E Jesus diz a vocês: não, não. E eu lhes digo: se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Jesus diz a nós, aqui do Brasil: vocês viram o que aconteceu com os japoneses? Com toda a técnica deles, com toda a segurança que o próprio governo lhes dava, aquelas construções, aqueles pontilhões aguentariam qualquer tipo de terremoto. Viram o que aconteceu? Viram o terremoto que deu? Viram aqueles prédios, viram aquelas fábricas, viram aquelas estradas, aqueles pontilhões caindo todos, viram o incêndio, viram a quantidade de mortos, viram os acidentados todos, viram os escombros, viram o que é que foi que o Japão perdeu naquilo. Vocês pensam que os japoneses são piores do que vocês? São mais ateus do que vocês? São mais insensíveis do que vocês? São mais coração duro do que vocês? Não, não são mais duros, não são piores do que vocês. Mas eu vos digo, a todos vós do Brasil, se não vos converterdes, se realmente não vos arrependerdes e converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Gente, não é uma ameaça, mas é uma palavra firme de Pai. Não faz muito tempo, não faz nem 20 dias, em que eu conversei com uma moça, atendi uma moça, e ela chorava, porque ela me disse: eu larguei a minha casa, eu larguei a minha família, larguei escola, larguei tudo, até cortar o cabelo de uma maneira totalmente diferente, eu cortei, até me vestir de maneira totalmente diferente, eu me vesti. E dizia a ela, eu não lembro mais o nome, mas é um jogo, uma luta tipo japonesa, em que a pessoa pega uma corrente com 2 ferros e gira aquilo com habilidade, e ela agride com aquilo. Disse ela, eu era habilidosa naquilo, eu vencia qualquer dos meus companheiros, até mesmo os homens naquilo, tal era a violência, a agressão que havia dentro de mim. Eu entrei naquela gangue, eu era boa naquela gangue, eu era bom em tudo naquela gangue, cheia de revolta. E ela chorava e dizia, porque eu não tinha pai, porque eu não tinha mãe, porque meu pai não ligava para mim, meu pai mexia com tudo menos comigo, porque eu não tinha ninguém que me repreendesse. Eu até tinha o desejo de chegar em casa e receber uma bronca do jeito que eu chegava. Quantas vezes eu cheguei bêbada em casa? Como seria bom eu receber uma bronca do meu pai, mas nem isso. Porque eu lhes contei isso? Porque todo pai que é pai é firme quando o filho precisa. Gente, nesses tempos, o pai que é pai está sendo firme conosco, está dizendo a mim e a você e a todos nós. O Senhor está dizendo também para a renovação carismática: vocês pensam que vocês são melhores do que os outros, do que os demais da igreja? Vocês que são de igreja, vocês pensam que são melhores do que o restante do pessoal do Brasil e o pessoal deste mundo? Vocês que são dirigentes, que são coordenadores, que são catequistas, que são ministros, vocês que são padres, vocês que são religiosas, vocês pensam que
vocês são melhores do que os outros. Não, eu conheço o coração de vocês todos. Eu conheço o interior de cada um de vocês todos. Eu conheço o passado de vocês. Eu conheço o presente de vocês. Eu conheço o interior de cada um de vocês. E sei que vocês não são melhores. Estou lhes dizendo como o Pai diz com toda a firmeza a todos vós: se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Eu sei que você aplaudiu porque você entendeu. É uma bronca de pai. Quem está dando essa bronca é o Pai, em mim e em todos nós. Em mim e em todos nós. Para quê? Para nos colocar na linha. Não é que o Pai queira nos rejeitar, não, de maneira nenhuma. Gente, Ele está pondo a gente em alerta, em atenção. Ainda ontem me contavam que os vários tipos de plástico que nós usamos, e usamos em casa, e usamos em móveis, em escritórios, o plástico que nós usamos em quantidade, quando incendiado, ele solta um gás que é centenas de vezes pior do que o resultado do próprio incêndio do plástico. E que aquele plástico solta um gás mortífero que as pessoas não percebem, porque o que ele faz é dar à pessoa uma letargia. A pessoa não tem reação, ela está no meio daquele incêndio, está pegando fogo, mas aquele gás deixa a pessoa de tal maneira em letargia, como que anestesiada, sem reação, que a pessoa acaba não saindo daquele cubículo onde ela está no incêndio. Porque os próprios bombeiros que atendiam os incêndios ficavam pasmos quando viam as pessoas que ficavam ali. Eles chegavam num lugar, as pessoas teriam possibilidade de fugir daquele lugar, de escapar do incêndio, mas eles descobriam as pessoas ali no chão, mortas, e algumas nem estavam queimadas, outras estavam queimadas, mas teriam como escapar. E sempre foi a pergunta: por que é que essas pessoas não se escaparam? Por que é que as pessoas não fugiram? As pesquisas posteriores mostraram que o que acontecia é que aquele gás que se desprendia, aquele gás mortífero, mas era mortífero assim, ele ia deixando a pessoa em letargia, sem reação, e a pessoa ficava ali como boba, sem raciocínio, era queimada viva, sem reagir. Gente, é isso que o demônio tem feito. Não somente ele tem colocado um fogo de pecado ao nosso derredor, mas ele do pecado tem desprendido esse gás mortífero que tem nos deixado em letargia. E eu devo dizer, nós padres temos sido vítimas desse gás mortífero. Nós religiosos e religiosas temos sido vítimas desse gás que nos deixa assim em letargia. Nós dirigentes, nós coordenadores, nós que temos ministério, nós que pregamos, nós que somos usados por Deus nos dons para ministeriar o povo, nós que estamos à frente, infelizmente, temos sido vítimas deste gás. Muitas vezes nós não vamos para o pecado, nós acabamos não cometendo esses pecados mais sujos, mais vergonhosos, mas no meio desse ambiente, nós acabamos sendo vítimas desse gás que nos deixa em letargia. E a gente não reage, a gente está aí, e o pecado vem, o mundo vem e invade, acaba com a gente não se apercebe. Eu devo dizer que se nós dirigentes estamos sendo vítimas assim, você pode imaginar o nosso povo coitadinho. E por esta razão, hoje, no coração do nosso retiro, e vai acontecer isso também no coração, no centro do nosso retiro de Quaresma, mais uma vez o Senhor vai chamar a nossa atenção e a atenção de todo o povo que entrar conosco nesse retiro popular da Quaresma. O Senhor vai nos alertar e vai nos dizer: meu filho, minha filha, acorda, eu quero retirar você dessa letargia, esse gás mortífero atingiu você. Se não vos converterdes,
perecereis todos da mesma maneira. Gente, é a voz de um pai falando a nós. Agora não pense que esses acidentes da natureza que estão acontecendo, enchentes, terremotos, desabamentos, avião que cai, que incendeia no ar, que explode, e tantos outros acidentes, doenças que estão graçando, que AIDS, que tantas coisas infelizes que estão acontecendo ao nosso derredor, que isso tudo seja castigo de Deus. Muitas vezes nós pensamos que seja castigo. Não, a própria Bíblia explica isso direitinho. Está lá no capítulo 8 da carta aos Romanos, onde se diz que a natureza toda, com gemidos, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque ela foi criada, ela existe para preparar os filhos de Deus, para trazer os filhos de Deus, para servir aos filhos de Deus e para fazer com que os filhos de Deus surjam. A natureza existe para isso. Mas infelizmente, explica a carta aos Romanos capítulo 8, ela foi usada para a vaidade, usada para a corrupção, usada para a depravação. Em vez de fazer filhos de Deus, estragar filhos de Deus, depravar, corromper filhos de Deus. E a natureza não aguenta mais. A natureza não aguenta mais, porque ela não foi criada para isso. E hoje a própria natureza, violentada por nós homens, está se insurgindo, e as vítimas estamos sendo nós mesmos. Acho que você entendeu a explicação. Não é castigo de Deus, é a própria natureza que foi criada para nós, filhos de Deus, para gerar filhos de Deus, que não sendo usada para isso, mas sendo usada para o mal, para a depravação, para a corrupção, para perder os filhos de Deus, ela está revoltada. A própria natureza se insurgiu contra nós homens, e nós estamos sendo as vítimas. Não é castigo de Deus, mas veja bem, uma vez que a coisa chegou a este ponto, veja bem, uma vez que a coisa chegou a este ponto, Deus hoje está gritando: filhos, vejam, abram os olhos. Vocês querem mais acidentes ainda? Vocês querem mais terremotos ainda? Vocês querem mais cataclismas ainda? Vocês querem mais incêndios ainda? Vocês querem mais doenças ainda? Para vocês perceberem que devem deixar o pecado, romper o pecado e se converterem para valer? Vocês precisam de mais ainda? Meus filhos, eu estou querendo inclusive dominar a natureza, segurar a natureza, porque eu tenho domínio da natureza, e se eu não a segurei ainda, é porque vocês não se acordaram. Eu tenho deixado a natureza violenta como ela está, insurgida como ela está contra vocês, porque vocês não acordaram. Na hora que vocês acordarem, a natureza não precisará mais se insurgir. Eu mesmo vou segurar as rédeas da natureza. Mas o que vocês querem mais? Vocês querem que o mar invada o Rio de Janeiro? Vocês querem que o mar venha e pegue todas as costas do Brasil, para vocês perceberem que é preciso se converter? Vocês querem que todas essas favelas, esses morros do Rio de Janeiro caiam abaixo, para deixarem de ser tão sensuais, tão corruptos, tão depravados, tão longe de Deus, tão blasfemos e tão irresponsáveis como filhos de Deus? O que é que vocês querem mais? Eu entendo que você aplaudiu porque você percebeu o forte da palavra de Deus. E o que resta a nós como filhos é como aquela moça me dizia: ah, se eu tivesse recebido uma bronca do meu pai, eu ia me render. Eu disse: gente, o pai está nos dando uma bronca a todos nós. É para a gente se render e criarmos juízo.
Veja, Ele já fez Nossa Senhora aparecer em tantos lugares do mundo. Nós tivemos a oportunidade de lhe mostrar a mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje agora, esse dia 25, 2 dias atrás, hoje é 27, 2 dias atrás, nos chegou por fax. Deus permitiu que Nossa Senhora chorasse em tantos lugares deste mundo. E o que é isso? É Deus mesmo dando à sua mãe essa missão. Mas só que Deus teve que permitir que a coisa fosse mais em frente. E Deus deixou, porque veja bem, Deus está com as rédeas na mão. Ele não deixou de ser o Senhor desse mundo. Não pense que a natureza está aí solta, não, Ele tem nas mãos a rédea. Ele poderia segurar a rédea como se segura a rédea de um animal e ele estaciona, a natureza também pararia. Mas Deus tem sido obrigado a deixar a natureza livre nessa violência dela para nos alertar. Deus chegou a este ponto para nós darmos a nossa resposta de filhos, todos nós igualmente. O Evangelho de Jesus continua mais um pouco. Veja comigo. Eu parei no versículo 5. Mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E como é que começa o versículo 6? Disse-lhes também esta comparação: um homem havia plantado uma figueira na sua vinha, e indo buscar fruto, não o achou. Disse ao viticultor, é o agricultor que cuida da figueira: eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira e não o acho. Eu não sei se é coincidência, mas que o Rio de Água Viva acontece no Maracanãzinho faz 3 anos, esse é o 3º ano. Antes não se realizava aqui no Maracanãzinho, é a 3ª vez. E Jesus está dizendo: eis que 3 anos há que venham procurando fruto nesta figueira. E você sabe que a figueira sempre significou o povo de Deus, em quem o Senhor vai buscar frutos, e não o acho. Corta-a, para que ainda ocupa inutilmente o terreno. Foi a ordem do dono: corta, para que ainda ocupa inutilmente o terreno. Mas o viticultor respondeu, e veja gente, esse viticultor é Jesus, é o nosso advogado Jesus, é o nosso intercessor Jesus, que está diante do Pai. Jesus ressuscitado com as marcas das suas chagas, porque Ele foi para o céu com o corpo, e o corpo de Jesus tem as marcas das suas chagas. Hoje são chagas gloriosas, mas Jesus está com as suas chagas, e Ele mostra para o Pai as suas chagas gloriosas, mas que são chagas. E é o nosso intercessor. Sim, Ele tem sido constantemente o nosso intercessor. E ai de nós se Jesus não tivesse sido o nosso intercessor. Ai de nós se o Senhor não tivesse sido o intercessor desta cidade. Jesus está lá mostrando para o Pai as suas chagas e dizendo o que disse o viticultor. Versículo 8: mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, e lhe cavarei em redor, e lhe deitarei adubo. Gente, nós estamos fazendo isso. Eu nem tinha pensado nisso, foi agora lendo que eu me lembrei. São 3 anos de Rio de Água Viva aqui. Hoje, nesses dias, nós estamos propondo esse retiro de 40 dias, que é o próprio retiro da quaresma. Nós estamos tendo esses 4 dias de retiro intenso, e graças a Deus, Deus tem sido muito concreto e muito firme na sua palavra.
é o que nós estamos fazendo. Eu lhe cavarei em redor. Gente, esses 4 dias é o cavar em redor da figueira que somos nós, que é a renovação carismática nesse Rio de Janeiro, que é a igreja, que somos nós, membros participantes de igreja nesse Rio de Janeiro. Eu lhe cavarei ao redor e lhe deitarei adubo. Gente, durante esses 40 dias, Jesus vai colocar adubo ao redor, nesta cava que nós estamos fazendo. Talvez, depois disso, dê frutos. Caso contrário, cortá-las. Está na sua Bíblia desse jeito? Na minha está. É sério, não é sério? Talvez depois disso dê frutos. Caso contrário, cortá-las. Mas eu preciso dizer a vocês que a vontade do Pai não é cortar, não, de maneira nenhuma. O Pai não quer cortar, o Pai não quer perder nenhum dos seus, nenhum. Jesus não quer perder nenhum dos seus. Jesus não quer perder você, e nenhum dos seus, e nenhum de nós. Não, Jesus não quer perder nenhum. Ele é o nosso intercessor. Ele pagou o preço altíssimo do seu sangue. Ele pagou o preço de vida por vida. Ele deu a vida dele para comprar a minha, para comprar a sua. Então ele não quer perder, e não somente a minha, ele comprou a vida de cada um dos nossos, também das pessoas do nosso grupo. E veja a sua responsabilidade como coordenador. Às vezes a gente é meio áspero, meio bravo, meio orgulhoso, meio soberbo, meio autoritário. A gente às vezes é meio turrão como coordenador, como dirigente, mas nós não podemos esquecer, nós somos responsáveis por esses nossos irmãos, somos responsáveis por eles. Nós somos como que os pastores a quem Jesus confiou essas ovelhas machucadas, feridas, essas ovelhas assim muito fujonas. Nós somos responsáveis por eles, e na verdade temos que mudar e responsabilizar-nos por essas ovelhas, porque Jesus não quer perder nenhuma delas. Se Jesus as mandou para o grupo de oração, se Jesus as mandou para o nosso grupo, é porque Jesus confiou que ali essas ovelhas fossem cuidadas, mesmo ovelhas novinhas, muito acriançadas, mesmo ovelhas que dão trabalho, ovelhas desobedientes, ovelhas que fogem, ovelhas turronas. Eu sei, qualquer ovelha dá um trabalhão medonho, mas se Jesus colocou aí neste aprisco, nesse rebanho que é o nosso grupo de oração, é porque Jesus confiou que ali esta ovelha podia ser tratada, porque Jesus não quer perder nenhum dos seus, porque Ele comprou cada um ao preço do seu sangue, ao preço do seu sangue. E tanto Jesus não quer perder nenhuma das suas ovelhas, nenhuma das suas crianças, porque na verdade nós somos todos crianças para o Senhor, que a imagem de ontem mostrava Maria, Nossa Senhora, atrás, como é que é a palavra, aquela caravana cheia de carruagens, das quais caíam, daquelas carroças, daquelas carruagens caíam pessoas, caíam crianças, e machucadas e feridas, e algumas se machucavam na queda, e ela vinha atrás pegando cada uma delas, machucadas, feridas, curando, e as devolvendo de novo para a caravana, as recolocando de novo naquelas carroças, naquelas carruagens. Sim, porque o Pai não quer perder nenhum, porque Jesus não quer perder nenhum. Ele colocou ainda atrás de tudo isso Maria, que vem na repesca, que vem na recata, que vem respigando atrás para que nenhuma se perca. Gente, é isso, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Se o Senhor diz severamente, se depois disso não der fruto, corta. Mas na verdade o Pai está dizendo isto para alertar a gente, porque na verdade Ele não quer cortar. Só que tem isso: se a gente não se converter, não tem por onde.
Não é que o Pai não queira nos salvar, é que a gente irresponsavelmente se perdeu. Veja, Deus está fazendo de tudo, a coisa é séria, gente. A coisa é séria. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é tão simples. É deixar-se converter. Nem é me converter, porque não sou eu que me converto. Nenhum de nós consegue mudar a própria vida. É deixar-se converter. E nós temos aqui no Evangelho, e são os dois evangelhos dos 2 domingos seguintes, 2 exemplos, 2 mostragens maravilhosas. Vira as páginas um pouco para frente. Você vai ao capítulo 15 de São Lucas. Capítulo 15 de São Lucas. Qual é o título que está aí? Antes do capítulo 15, parábola da ovelha perdida. Parábola da ovelha perdida. Depois, antes do versículo 8, qual é o título? Parábola da moeda perdida. E antes do versículo 11, parábola do filho pródigo. Aproximaram-se, é versículo 1, de Jesus os publicanos e os pecadores, para ouvi-lo. Quem se aproximou de Jesus para ouvi-lo? Os publicanos, que eram pessoas corruptas da época. Se aproximaram de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Por isso, os fariseus e os escribas, que eram os bons, que eram os justos, murmuravam dizendo: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola. E aí vem as 3 parábolas. Gente, muito mais do que a parábola da ovelha perdida, é a parábola do pastor, do coração de pastor que está disposto a deixar 99 ovelhas no aprisco, que já estão ali asseguradas, e ir atrás e enfrentar a noite, e enfrentar os perigos da noite e os precipícios, para buscar a única ovelha perdida, desobediente e fujona. A ovelha foi errada, foi ela quem fugiu, foi ela que escapou, foi ela que foi desobediente. Mas o coração do pastor é assim. Ele deixa as outras 99. E para um pastor, 99 ovelhas é uma riqueza. Ele vive disso. Ele deixa lá as 99, deixando-as em risco, para ir buscar, para ir procurar aquela única bendita fujona desobediente que escapou. E tão graciosa é a parábola seguinte, daquela mulher pobrezinha, que tem umas moedinhas escondidas, guardadas no lenço, e que perdeu uma moedinha que não vale nada. Quando ela reconta e vê que perdeu uma, o que ela faz? Ela mexe a casa inteira, ela põe a casa abaixo, e como não encontra em lugar nenhum, ela pega a vassoura e começa a varrer até as frestinhas do chão. Ela varre cuidadosamente para encontrar a sua moeda. Veja, aquela moedinha não vale nada. Este é o coração de Deus, que vai buscar a gente que não vale nada, que vai buscar a gente que não vale nada, a gente que é desobediente, a gente que é irresponsável, a gente que é leviana, que já recebeu tanta graça e desperdiçou tanta graça. É o Senhor que vai buscar a gente que não vale nada, a gente que vale como aquela moedinha, e não se cansa e não se dá descanso enquanto não encontra a bendita moedinha, e vai fazer a maior festa entre as suas companheiras, porque eu encontrei a moeda que eu tinha perdido, eu encontrei aquela coisa que não vale nada, eu encontrei aquela coisa que não vale nada, eu encontrei. Esse é o coração do Pai, esse é o coração do Pai. E a terceira parábola, obrigado, louvado seja Deus.
E a terceira parábola é a do filho pródigo. Nós conhecemos como filho pródigo, mas gente, não é bem o filho pródigo. É o coração do pai pródigo. Porque o pai acabou perdendo tudo. Na hora que ele teve que dividir os seus bens com aquele filho desmiolado, ele teve que dividir os seus bens. Não é que ele tivesse dinheiro no banco, não. O que ele tinha era em terras, era em ovelhas. Ele teve que dividir o seu terreno. E você sabe que perda quando tem que dividir um terreno e vender aquela parte para dar para o filho o dinheiro correspondente. Teve que vender ovelhas. E o filho foi e torrou tudo. Depois que perdeu tudo, depois que perdeu a saúde, depois que perdeu a dignidade, depois que estava vivendo no meio dos porcos, o filho volta, graças a Deus volta, e o coração do pai, quando vê de longe o seu filho chegando, é o meu filho que estava de volta, e enfrenta tudo, e enfrenta todos, enfrenta até o filho mais velho que tinha toda a razão de dizer: mas o meu pai enlouqueceu, esse meu filho, esse meu irmão mais novo pôs tudo a perder, é um irresponsável. E quando o pai o vê voltar, ele faz festa. O pai endoideceu, porque a verdade é essa, gente, o pai endoideceu de misericórdia, de amor, de perdão. É assim que ele recebe, é assim que ele recebe. O pai não quer perder nenhum, o pai não quer perder a mim, o pai não quer perder a você, porque ele nos ama, porque ele nos ama, ele ama você com o amor mais lindo. O pai pode cantar: Jesus, que derramou o seu sangue por mim e por você, Jesus que comprou a minha vida ao preço da dele, que comprou a sua vida ao preço da dele. Ele pode cantar: ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Gente, não é romance não. Olhe para a cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Está aí a prova de como eu te amo, ao ponto que eu cheguei para te comprar. Não resta dúvida como o Senhor nos ama, porque para isso o Pai enviou o seu Filho. Para isso, você que é pai, você é mãe, você é capaz de aquilatar isso. Você permitiria que o seu filho desse a vida por um marginal qualquer? Para salvar um marginal, você permitiria que o seu filho desse a vida? Provavelmente não. Claro, você quer tanto o seu filho, é o seu filho. O marginal é o marginal. Ele fez o que ele fez porque ele quis. O meu filho é o meu filho. Mas o pai foi justamente ao contrário. Nós somos os marginais. Nós somos os marginais. Nós somos os errados. E o pai deu o seu filho, o seu único filho, Deus igual a ele. E não somente o quis homem, mas o quis naquele estado na cruz para comprar cada um de nós. Veja o preço que nós custamos. Amor se paga com amor. Entrega se paga com entrega. Vida se paga com vida. Se Deus amou você a esse ponto, é preciso que eu e você amemos a Deus a esse ponto. Se Jesus se entregou a este ponto, é preciso que a gente se entregue a este ponto. Se Jesus deu a vida, porque vida se paga com vida, é preciso, gente, que a gente dê a vida como Jesus deu. Aquilo que o Dunga estava dizendo antes da palestra, é pegar tudo que nós temos e comprar a pérola.
Gente, está na hora de pegar a própria vida e deixar todas as tolices deste mundo, deixar as nossas concupiscências da carne ainda grosseiras, deixar as concupiscências dos olhos, de ganância, de cobiça de bens deste mundo, e deixar a soberba da vida, dessa busca de autoafirmação, de eu sou, deixar todas essas bobagens para trás, essas quinquilharias, deixar para trás, e comprar o único bem necessário, que é a nossa salvação, que é a nossa vida eterna. Essa vidinha que nós temos, gente, é apenas a introdução pequenininha para uma vida que se chama eterna. Primeiro porque ela vai demorar eternamente, mas não só, porque ela vai ser uma vida em plenitude. Essa vidinha é apenas um início, é igualzinho o tempo que a criança fica no ventre da mãe, em comparação com a vida que nós temos depois do ventre da nossa mãe. Há uma vida eterna esperando por nós, e você não pode trocar essa vida eterna que Jesus lhe devolveu ao preço do seu sangue, por causa dessas bobagens às quais nós estamos nos entregando. Louvado seja Deus. E mais ainda, nós que somos de igreja, nós que estamos ministeriados para isso ou para aquilo, nós que estamos à frente, nós que somos dirigentes, que somos coordenadores, temos que deixar as nossas baboseiras, temos que deixar os nossos orgulhos, temos que deixar as nossas feridas, temos que deixar, as nossas frescuras de dirigentes, de coordenadores, porque eu sou isso, porque aquilo, você não sabe com quem está falando. Temos que deixar tudo isso, gente, em primeiro lugar, ao preço da nossa salvação. E segundo, ao preço da salvação dos nossos irmãos. Se Deus nos colocou à frente, é porque Ele confiou em nós. Ele confiou que nós estaríamos aí para ajudá-lo a salvar os nossos irmãos. Traidores que nós somos quando nos deixamos levar pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba de dirigentes. Traidores que nós somos, porque traímos a confiança do Senhor, que confiou essas pessoas a nós, a salvação dessas pessoas a nós. Não há outra palavra do que traidores. Claro que Jesus abre os braços para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eles não aquilatam a traição que estão fazendo, perdoa-lhes. Mas eu não tenho outra palavra do que traição, porque foi a nós que essas almas, que esses nossos irmãos foram confiados para a sua salvação eterna. Gente, nós temos que deixar as nossas coisinhas, temos que deixar os nossos disse que me disse, temos que deixar as nossas controvérsias, temos que deixar os nossos falatórios, tudo isso abaixo, e converter-nos, verdadeiramente converter-nos, ou santos ou nada, e sermos os servidores de Deus nos nossos irmãos, lavarmos os pés dos nossos irmãos para a salvação eterna deles. Lavarmos os pés como Jesus lavou os pés dos seus discípulos para a salvação eterna deles. Não é para uma coisinha qualquer, não. Desculpa, mas eu tenho que fazer isso. Não é você subir na mesa, não é você ser tão hipócrita de subir na cadeira, de subir na mesa, e glória a mim, irmão, e glória a mim. Não, abaixo sem vergonha, sai daí do pedestal. O seu lugar é lá embaixo, o seu lugar não é nem mesmo no chão, o seu lugar é de joelhos, nos pés do seu irmão, o seu lugar é de joelhos no pé do seu irmão. O seu trabalho é esse, de pegar e tirar o sapato do seu irmão. O seu lugar é esse, de tirar as meias do seu irmão. O seu lugar é esse, sem medo, sem receio nenhum. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar de pegar e lavar os pés dos seus irmãos, e não ter medo, e beijar o pé do seu irmão, e não ter medo, e beijar o pé do seu irmão. É esta conversão que o Senhor tem para nós, e é preciso que eu me converta, e é preciso que você se converta, é preciso, porque o Senhor já teve muita paciência conosco.
muita paciência conosco, muita paciência conosco. Perdão, Senhor, misericórdia. Nós já fomos levianos demais, nós já fomos irresponsáveis demais, nós já fomos tolos demais, nós já fomos ingênuos demais. Chega, Senhor, chega. Até eu já sinto que chega. Eu já percebi, Senhor, que basta. Eu preciso me converter. Eu preciso de conversão, Senhor. Uma vez que o Senhor propõe, uma vez que o Senhor está disposto a me dar esses 4 dias intensos de retiro para me converter, para receber a graça da conversão, uma vez que o Senhor me dá a graça desses 40 dias de recalchutagem, de UTI, de unidade de terapia intensiva para minha conversão, Senhor, eu aceito e digo muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá essa chance da minha conversão. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá a chance dessa conversão. Gente, agora na quarta-feira de cinzas, nós vamos fazer um gesto profundamente bíblico. O sacerdote vai pegar cinza, vai pegar pó, resultado do que foi queimado, e passar na nossa testa, colocar na nossa cabeça dizendo: lembra-te, ó homem, que és pó, e em pó te hás de tornar. E por isso, converte-te e crê no Evangelho. Gente, as duas coisas. Lembra-te, homem, que és pó, e em pó te hás de tornar. Toda essa sua beleza física, toda essa carne sua, com toda a concupiscência, vai se tornar pó. Lembra-te que és pó, e em pó te hás de tornar. Todo o teu orgulho, toda a tua vaidade, toda a sua soberba, toda a sua autoafirmação nos seus dotes, nas suas qualidades, no que você conquistou, nos seus títulos, no seu profissionalismo. Lembra-te que és pó, e em pó te hás de tornar. Até mesmo os dons que você recebeu foram dados, até os ministérios que você recebeu, até o trabalho por mim, tudo isso lhe foi dado. Lembra-te que és pó, e em pó te hás de tornar. Em pó te hás de tornar. Você já pensou? Você morto, no caixão, lá na sepultura, você está lá, imagina, terra ao seu derredor, e os vermes te comendo todinho, e você ficar só pó e verme, só pó e verme. O que adianta a tudo isso? O que adianta inclusive a tudo isso? O que adianta a tudo isso? Tudo isso vai virar pó e verme. Só vale a vida eterna que foi semeada em mim. Só vale a vida eterna que foi semeada em mim. Eu e você precisamos trocar tudo aquilo que vai se tornar pó e verme pela semente de vida eterna que está em nós. Gente, esta é a única sabedoria, porque o restante é loucura. Esta é a única sabedoria, porque o restante é loucura. Nós temos que investir tudo, gastar tudo na única coisa que vai valer, que é a semente da vida eterna que foi semeada em nós. Por isso, Jonas, lembra-te que és pó,
e em pó te hás de tornar. Por isso, converte-te e crê no Evangelho. Por isso, uma vez que és pó e em pó te hás de tornar, converte-te e crê no Evangelho. Esta é a única coisa na qual vale a pena acreditar, e a única coisa que vale a pena fazer é converter-se. Por isso, converte-te e crê no Evangelho. E para isso, Jonas, pega o pó da terra. Na quarta-feira vai ser cinza, mas pega pó da terra agora, pega pó do chão, porque você vai se tornar esse pó. Você vai estar na sepultura, e certamente o pó da sua sepultura vai ser pior do que esse pó, porque ela vai ser pó com vermes. Pega esse pó, pega esse pó do chão, pega, e passa na sua cabeça, e passa na sua testa. Jonas, tu és pó, este pó daqui, e em pó te hás de tornar. E por isso, converte-te e crê no Evangelho. Gente, eu fiz para valer, e agradeço a Deus pelo que eu fiz para valer. Se você quiser, faça também. Você é livre, você não é obrigado. Faça, você tem certamente aí no seu lugar pó do chão, pó da arquibancada. Você tem pó aí. Pega, passa na sua testa, passa na sua cabeça, e diga para você com o seu nome: Jonas, tu és pó, e em pó, como este pó, te hás de tornar. Por isso, converte-te e crê no Evangelho. Eu vi muito pouca gente ajoelhada. Eu vi muito pouca gente ajoelhada. A graça não atingiu você, não? Por que você não se ajoelhou? Por que você não pegou o pó da terra? Não é teatro não, gente, é verdade. É a mais empolgante verdade, é a mais linda verdade. Passa na sua cabeça, e se quiser passa até nos seus olhos. Só não passa por dentro, passa até nos seus olhos, para você saber: tu és pó, e em pó te hás de tornar. Por isso, converte-te e crê no Evangelho. Converte-te e crê no Evangelho. E eu dou graças a Deus. Certamente há muita gente aqui no nosso meio que nunca tinha se entregado para valer para Jesus. Talvez nunca você fez esse gesto de se entregar para valer para Jesus, para romper com a vida velha, para romper com a vida de pecados, para romper com a vida irresponsável leviana. Talvez não fosse aquela vida de pecado sujo, não, mas aquela vida leviana, irresponsável que você vivia, aquela vida de mais ou menos, até achando que você já era muito bom. Eu sou da igreja, eu sou desse ministério, eu sou coordenador e tal. Mas hoje você foi tocado. Talvez você nunca havia se entregado para Jesus para valer. Eu peço a esses que estão se entregando para Jesus pela primeira vez, que façam um gesto especial. Os outros que já se entregaram uma vez para valer para Jesus, renovem. Você não precisa fazer esse gesto que eu vou pedir, mas renove, que vai ser muito importante. Gente, os gestos acabam se tornando como que sacramentais para nós. Eles nos marcam a nossa vida. Se você está se entregando para Jesus para valer pela primeira vez, vem aqui para frente. Pode vir, quem está aqui embaixo, quem está também por aqui, auxiliem, pode deixar passar. Vem aqui para frente. E os da arquibancada, como não dá para vir aqui para frente, sai do seu lugar e fica aqui ao redor. Apenas não se apoie muito aqui,
Quem quer se entregar pela primeira vez, pode abrir e pode deixá-los entrar. Pode abrir, abre dos dois lados e pode deixá-los entrar. Pode deixá-los entrar sem medo. Isso, vamos fazer um sonzinho para mim. Quem estava lá em cima? Sim, aqueles que estão se entregando pela primeira vez para valer para Jesus. Vocês outros, vocês confirmam isso. Vocês renovam, mas quem está se entregando pela primeira vez, faz esse gesto. Que beleza, vem aqui para perto, vem aqui para frente. Muito obrigado, Jesus, por todos esses que deram esse passo. Tu sabes a situação em que cada um deles está. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque eles estão se entregando a Ti para valer, nosso Senhor e nosso Deus. Ninguém te ama como eu. Me dá esse sonzinho de ninguém me te ama como eu. O que Jesus está dizendo para você agora é isso. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama, é você pessoalmente. Olhe para a cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. E você que deu um passo e veio pra frente, lá ou aqui, depois você aplaude. Isso, obrigado. Você que deu o passo, diga comigo: Jesus, eu compreendi o seu amor. Amor se paga com amor. Vida se entrega com vida. Jesus, eu estou entregando toda a minha vida. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu estou te entregando. A troca da vida que o Senhor me dá. Eu quero vida eterna. Eu quero o céu. Eu quero a tua salvação, Jesus. Por isso eu me entreguei. Jesus, eu rompo com o pecado. Eu não quero mais saber do pecado. E eu me entrego a ti. Cuida de mim. Eu sou uma ovelha fraca, necessitada. Cuida de mim, Jesus. Eu volto hoje como filho pródigo. Obrigado porque me recebe, porque me perdoa, porque derrama sobre mim essa água viva, que me lava inteirinho. E obrigado porque me dá o seu Espírito Santo. Eu preciso do seu Espírito Santo para começar uma vida nova. Jesus, eu começo uma vida nova. Eu creio na sua palavra. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Jesus, eu sou essa criatura nova. Passou o que era velho na minha vida, eis que tudo se fez novo. Muito obrigado, Jesus. E eu imponho as minhas mãos, Senhor, para pedir agora o derramamento do teu Espírito Santo. Sim, Senhor, obrigado pela vida nova que estás dando. Obrigado pela vida da graça que estás dando a todos esses teus filhos e filhas, Senhor. Sim,
E obrigado por esse derramamento do Espírito Santo, por essa efusão nova do Espírito Santo que derramaste agora, Senhor, sobre todos, sobre aqueles que se entregaram pela primeira vez e por aqueles que estão renovando a sua entrega. Obrigado, Senhor, porque a tua promessa: vós sereis batizados do Espírito Santo, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, aconteceu agora. E esse derramamento do Espírito Santo é o escudo de proteção que o Senhor põe sobre cada um desses meus irmãs e irmãs. Eu digo, Jesus, como o Senhor disse ao Pai: eu não posso tirá-los do mundo, mas eu peço, Senhor, que os livres do maligno. Eles não são deste mundo, como também tu e eu não sou deste mundo, Senhor. Por isso, preserva-os do maligno. Jesus, tu te santificaste por nós, eu também me santifico por eles, para que eles sejam santificados na verdade. A tua palavra, Jesus, é a verdade. Guarda-os na tua palavra, guarda-os no teu Espírito, guarda-os no teu amor. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado por essas vidas ganhas, por essas ovelhas resgatadas, por essas pedras preciosas que foram adquiridas por ti. Obrigado, Senhor, obrigado. Ninguém te ama como eu. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.